Vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 17. É somente um versículo na palavra do Senhor. Na NTLH, né? Nova tradução na linguagem de hoje. Efésios 5, 17 diz assim: não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor, no nome precioso de Jesus Cristo, a quem devemos a honra, a glória, o louvor para sempre. Nós te agradecemos, Deus, porque até aqui o Senhor tem falado conosco de maneiras muito especiais, através das canções, da palavra, Senhor, ministrada inicialmente pelo nosso irmão Hélio. O Senhor tem falado conosco pelo Teu Espírito Santo, trazendo revelação, Senhor, daquilo que o Senhor quer que nós aprendamos nesta noite. E eu quero pedir mais uma vez a Ti, Deus, toma a minha vida nas Tuas mãos. Senhor, usa a minha vida nesta noite para ser um canal de bênção sobre a vida deste povo. Senhor, usa a vida de cada um de nós para que nós possamos entender toda a palavra que for liberada nesse altar. Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas e não deixe que nada venha roubar o nosso foco, a nossa atenção, que venha nos distrair, Senhor, mas que possamos estar todo o tempo atento à Tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Podemos assentar. Meus amados irmãos, hoje pela manhã eu estava aqui na igreja e depois que terminou as atividades da manhã, eu fiquei com o Alê mais um pouco aqui e depois ele também estava para ir embora. E eu falei para ele, eu não vou embora agora, eu tenho que ficar mais um pouco aqui. Ainda brinquei com ele, falei, porque Deus me deu uma palavra aqui e eu preciso escrever essa palavra. E se eu sair daqui agora e for para casa, eu posso no caminho de casa esquecer a palavra. Quando Paulo diz sobre entender o que o Senhor quer que vocês façam, muitas vezes eu me vejo perguntando o que Deus quer que eu faça. Eu penso que não é só comigo que isso acontece, mas com todos nós. E o interessante é que eu já vivi situações na vida, eu penso que muitos de vocês aqui também, onde eu busquei em Deus uma direção acerca de alguma coisa e a resposta foi quase que imediata. Deus respondeu, Deus falou, usou alguém para dar um direcionamento, Deus criou situações. E a resposta veio muito rápida, assim, em relação àquilo que pedi ao Senhor. Mas eu também já vivi situações, e acho que alguns também já viveram, onde a resposta de Deus foi de difícil compreensão. Como assim? Mesmo orando, mesmo lendo a palavra de Deus devocionalmente, meditando e buscando nas entrelinhas da palavra de Deus, entender a vontade dele, às vezes a gente tem aquela impressão que parece que as coisas não estão tão bem em situações, e eu falo da minha experiência pessoal, compartilho com vocês e acho que muitos também já viveram situações assim, onde eu me achei no centro da vontade de Deus. Eu pensei comigo, eu estou no centro da vontade de Deus, é exatamente isso que Deus quer que eu faça. E aí eu, como diz os outros, eu fiquei feliz, né? Fui para a galera, tal, tá tudo bem. E aí de repente eu descobri que não era o centro da vontade de Deus, que na verdade eu estava muito distante da vontade de Deus, daquilo que Deus queria que eu fizesse naquele momento. Então quando Paulo diz assim, procurem entender o que o Senhor faz, o Senhor quer que vocês façam, em outras versões da Bíblia diz assim, procurem descobrir. Descobrir significa você esmiuçar, né, as Escrituras. É você ficar, sabe, você vem para a reunião de culto
esperando uma palavra de Deus que possa te dar um direcionamento sobre determinada situação na sua vida. E aí, você tem que descobrir, e para descobrir, você precisa ficar muito atento. Você não pode perder o foco, a atenção, porque quando a palavra de Deus ela é liberada, ela é como uma flecha lançada na mão de um guerreiro. Pá! Se você não tiver ligado naquele momento, você perde. Então Paulo está dizendo, procure descobrir, porque Deus vai falar, mas como uma fonte que não cessa, a água vai jorrando, ou seja, a revelação é dada, e se a gente não estiver atento naquele momento, a gente deixa de descobrir a vontade de Deus. Outra versão diz compreender. O que o Senhor quer que vocês façam, seja compreender a vontade de Deus. E quando a gente fala nisso, ou Paulo está falando nisso, na verdade ele está falando de vida cristã na prática. Ele está falando de algo que vai além da teoria. É vida cristã, dia a dia, a todo momento. Isso envolve as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso comportamento, os pensamentos que a gente tem em relação a Deus e a sua vontade, as nossas expressões verbais, aquilo que a gente diz, também está relacionado com isso, e até mesmo aquilo que você faz. E diante de tudo isso, eu vejo que ser cristão não é tão simples assim. Porque ser cristão é viver sobre o tempo todo um clima de incertezas, de oposições e até de perseguições. E Paulo está dizendo, procurem entender. A todo momento surgem novidades em nosso meio. A todo momento existem tendências novas surgindo no meio cristão, novas ondas, vamos dizer assim, novos estilos, e por favor, não pasmem, mas é verdade, até novos evangelhos. E diante de tudo isso, eu vejo que todas essas coisas acabam afetando muitas vezes a igreja, a compreensão que a igreja deve ter em relação à vontade de Deus. Porque de tempos em tempos, com as novas tendências, com os novos estilos, e como disse, novos evangelhos, as pessoas na busca incessante em conhecer a vontade de Deus, podem incorrer no erro que eu disse agora há pouco para vocês. Uau, estou no centro da vontade de Deus, e de repente você descobre que o centro na verdade não é da vontade de Deus. Qual é o grande desafio para todos nós diante de tudo isso? Eu fico me perguntando, não sei se você já fez essa pergunta, mas qual é o sentimento do Espírito Santo? E a gente cantou aqui, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Mas qual é o sentimento do Espírito Santo e daqueles que verdadeiramente são cristãos em relação à igreja? O que dizer em relação a todas essas coisas? Romanos capítulo 8, versículo 23. Olha o que o apóstolo Paulo diz: o universo, nós que temos o Espírito Santo, e aí ele diz mais assim, nós também gememos. Ou seja, nós, o Espírito Santo e todo o universo, toda a natureza gemendo. E Paulo fala, gemendo dentro de nós, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Aleluia. Ou seja, o crente está a todo momento desejando o cristão verdadeiro, que tem o Espírito Santo de Deus. Ele deve a todo momento estar dizendo ao Senhor, Senhor, me dá direção sobre como devo fazer, como
compreender a sua vontade. E aí eu vou para 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5, onde as palavras que Paulo disse ali para Timóteo, elas estão se cumprindo em nossos dias, porque lá Paulo fala assim, que os tempos seriam difíceis. E como é difícil? Aí ele fala, porque muitos, parecendo ser seguidores da nossa religião, com as suas ações, negam o verdadeiro poder dela. Como que a igreja deve agir? Qual deve ser a nossa atitude diante de tantos evangelhos, diante de tantos pensamentos diferentes acerca de Deus, diante de tantos evangelhos pregados, anunciados? Como a igreja deve agir? Qual deve ser a nossa atitude em relação a essas coisas? Primeiro, eu penso que a igreja precisa reagir. A igreja não pode ficar passiva. Mas reagir como? Reagir dizendo não para todas as coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus. A gente precisa ter um poder de reação, e esse poder é dado pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, para que ao compreender a vontade de Deus, a gente tenha a autoridade e poder para dizer, isto não me interessa, isso não me faz bem. A igreja precisa reagir. Segundo, a igreja, ela precisa sair da sua zona de conforto. Como assim? A igreja precisa se colocar na posição que Deus quer que a sua igreja esteja. Porque esse é o tempo de Deus para a igreja. Esse é o tempo que Deus te escolheu e te chamou para que você se posicione como filho, porque há uma grande expectativa em relação aos filhos de Deus. E nós precisamos sair dessa zona de conforto. Terceiro, a gente precisa revolucionar. Como assim? A igreja, ela precisa causar uma grande revolução. Mas essa revolução não se dá da mesma maneira que se dá as revoluções políticas partidárias. Não é com buzinaço, não é com panelaço, não é com bandeiras nas ruas e gritos de guerra. A igreja precisa, na verdade, provocar uma revolução de caráter. É isso que a igreja está precisando. De atitudes que venham revelar ao mundo quem de fato somos. Porque não adianta o buzinaço, o panelaço, a gritaria e as bandeiras, se o nosso caráter não está de acordo com o padrão que Deus deseja para a igreja. Em quarto, a igreja precisa ser diferente. Daniel capítulo 1, versículo 8. Eu penso que nós devemos ter o mesmo espírito que teve Daniel e os seus companheiros, quando a palavra de Deus diz assim: Daniel resolveu que não iria ficar impuro. Noutra versão, na NBV, diz assim, que Daniel decidiu firmemente, ou seja, o poder da decisão em ser ou não ser diferente, depende de você. Porque nenhuma imposição humana vai tornar alguém diferente se a pessoa não quiser. E Daniel, diz aqui a Bíblia, que ele decidiu. Queridos, o século 21 tem influenciado a geração de cristãos. A gente nunca viu tanta relativização e flexibilização em relação às doutrinas bíblicas como nós estamos vendo nos dias atuais. Os cristãos, muitos estão com medo de se posicionar quando são questionados sobre a sua fé. Está faltando poder. Poder para dizer, nós somos diferentes. Poder para decidir não se contaminar com aquilo que é impuro.
Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16, o apóstolo dá um conselho à igreja do Senhor, dizendo assim: tenham no coração de vocês respeito por Cristo, tratem Ele como teu Senhor. O que significa isso? Se você tem a marca de Cristo, se você diz que é de Cristo, respeite a Cristo e o tenha como seu Senhor. O que significa? Jesus manda e nós obedecemos. Jesus diz, nós fazemos. Ele é o Senhor. Ele diz: estejam sempre prontos para responder qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, Pedro diz, não é com gritaria, não é com ataques, com ofensas verbais ou físicas, não é com panelaço, mas faça isso com educação e respeito. Tenham sempre consciência limpa, assim quando vocês forem insultados, quando alguém te agredir, quando alguém atacar a sua fé, os que falam mal da conduta de vocês, por serem seguidores de Cristo, vão ficar envergonhados. Sabe por quê? Porque o crente, ele é educado, ele é respeitoso, trata as pessoas com cordialidade e não precisa gritar nem vociferar para dizer que é de Cristo. Só precisa viver a natureza de Cristo, a vontade de Cristo. Em quinto lugar, a igreja precisa ser autêntica. Como autêntica? A igreja precisa reconhecer o senhorio de Jesus Cristo sobre ela. Queridos, quem determina como nós devemos ser, acima de tudo e de todos, é Cristo. As nossas palavras devem ser ditadas por Cristo. Os nossos pensamentos têm que ser ditados por Cristo. As nossas atitudes têm que ser ditadas por Cristo. Ou seja, Cristo é o Senhor. E lá em Tiago 1, 22 a 25 diz assim: não sejam apenas ouvintes, mas ponham em prática a palavra de Deus. Em sexto lugar, a igreja precisa reconhecer as Escrituras como a infalível palavra de Deus. Nenhum outro livro, nenhum outro escrito, nenhum outro manual tem poder maior sobre a vida da igreja do que a palavra de Deus. Segundo Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, para corrigir o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. Ou seja, as Escrituras mostram como devemos agradar a Deus. Por isso precisamos reconhecê-la como infalível palavra de Deus. O irmão Hélio disse aqui: se você quer falar com Deus, ore. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia as Escrituras sagradas. Em sétimo lugar, a igreja precisa combater todo pensamento que se levanta, que se opõe a ela. A igreja precisa submeter todo pensamento a Deus. Segundo Coríntios 10, 4 e 5 diz assim: as armas da nossa luta não são do mundo. Nós não lutamos com armas naturais como fazem as pessoas que estão no mundo. Mas ele diz assim: as nossas armas são poderosas em Deus, capazes de destruir fortaleza. E aí ele diz que assim destruímos ideias falsas. Não com as nossas armas naturais, mas com as armas que Deus dá à sua igreja, para destruir as ideias falsas. E diz mais: e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Paulo
conclui dizendo: dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. A igreja precisa ser um exército de combatentes em favor do reino de Deus. Mas a pergunta que vem a seguir é: o que a igreja deve combater? E eu quero falar sobre 5 coisas que a igreja... E agora a mensagem começa, gente. Eu estava fazendo uma introdução. 5 coisas que a igreja precisa combater. A primeira delas é o materialismo. A igreja precisa combater o materialismo. O que dizem as pessoas materialistas? Eu sou o que tenho. A pessoa, ela vale quanto possui. Ou seja, o materialismo é como se fosse uma doença que começa a afetar a pessoa e com o tempo ela vai degenerando a pessoa até a morte. Primeiro, o materialismo sempre vem com uma ideia disfarçada de querer suprir alguma coisa, alguma carência, alguma necessidade. Mas a verdade é que com o tempo a pessoa começa a ser dominada pelo materialismo. E ela não percebe isso, porque o mundo, o sistema do mundo é materialista. E aí a pessoa não percebe que de repente as ideias de posses e mais posses começam a dominar a sua mente. E o seu valor enquanto pessoa passa a estar relacionado com os bens que ela possui. E aí a pessoa começa a achar que para valer alguma coisa, para ser inserida num grupo social, ela precisa ter alguma coisa. Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus disse assim: a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Ou seja, o valor de uma vida não está relacionada às posses, aos bens. Eu fico imaginando se as pessoas fossem medir o valor de Jesus considerando as suas posses. O que você acha? Como seria? Lá em Lucas capítulo 9, 58, Jesus responde. Ele diz assim: as raposas têm as suas covas. Olha só, raposa tem lá a sua cova, que é a sua casa, onde ela se esconde, onde ela se abriga. Os passarinhos têm os seus ninhos, onde eles se acomodam. Mas o Filho do Homem, Jesus, não tem nem onde reclinar a cabeça, não tem casa. Eu fico imaginando se as pessoas fossem medir o valor de Jesus então pelas posses. Jesus, o que você tem? E ele responde para a multidão e diz: nada. Mas quem é você? Eu sou o Filho de Deus, o Verbo encarnado, que veio para salvar a humanidade. A pessoa que se deixa levar pelo materialismo, ela tem uma tendência a medir, a julgar e reparar tudo que os outros possuem ou não possuem. E ela se relaciona com as pessoas dependendo daquilo que a outra pessoa tem. Às vezes a pessoa considerada materialista, ela trabalha incansavelmente apenas para ter alguma coisa para poder se inserir no contexto. Aí eu fico pensando, além de Jesus, nos apóstolos da igreja, Pedro e João. Pedro, o pai da igreja, o apóstolo que Jesus chamou, Jesus que não tinha nada, não tinha onde reclinar a cabeça, chamou Pedro. Veio com isso: Pedro, você me ama? Amo, então apacenta minhas ovelhas. E aí, lá em Atos capítulo 3, versículo 6, Pedro e João estão indo para a igreja, para a oração das 3 horas da tarde. Cadê a irmã Iraia? Eu acho que era a Quinta da Vitória, né? Às 3 horas da tarde. Eles estavam indo para a reunião de oração às 3 horas da tarde na igreja. E todos os dias tinha um homem que era paralítico, que alguém levava ele e colocava ele justamente na porta do templo, para ficar pedindo a esmola para quem entrasse no templo. Era um devorador de ofertas, porque as pessoas davam oferta para ele e deixavam de dar a oferta no templo. E ainda veio o Pedro e o João, feliz da vida, cheio do Espírito Santo,
E o homem estende a mão e pede para eles uma esmola. Olha só a palavra de Pedro: não tenho nenhum dinheiro. Mas como? Você está indo para o templo e não tem nada? Pedro fala: peraí, calma. Eu não disse que não tenho nada, eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho uma coisa que vai revolucionar a tua vida, que vai mudar a tua vida para sempre. O seu destino vai ser mudado a partir do momento que eu te disser o que eu tenho. Diga! Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Nunca mais a vida daquele homem foi a mesma. A igreja precisa. Segunda coisa que a igreja precisa combater é o ativismo. O que diz o ativista? Eu sou o que eu faço. Ou seja, a pessoa acaba adotando o ativismo, aquilo que ela faz, como um estilo de vida, como se isso pudesse definir a sua identidade. E é muito triste quando às vezes você vai conversar com pessoas que não têm nome. Porque a pessoa, o que você é? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, mas ele nunca diz: eu sou ser humano, eu tenho nome, eu tenho uma alma, eu tenho um espírito. Porque a pessoa, ela se mede por aquilo que ela faz. E o problema do ativista é que a pessoa nunca para, ela não tem tempo para nada, porque ela está sempre fazendo alguma coisa. Ela não medita naquilo que faz, não tem tempo para as pessoas, não tem tempo para Deus. Os ativistas, na verdade, o relacionamento dele com Deus é uma coisa rápida e mecânica. Chega no domingo à noite, ele diz assim: eu tenho que ir na igreja porque eu tenho que ir bater o meu cartão. Aí ele vem, aí ele faz aquela oração rápida, mecânica, decorada, como se ele tivesse cumprido o seu dever como cristão. Eclesiastes 2, 22, 23 diz assim: gente, a gente trabalha, nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. O que a gente ganha com isso? Você já parou para pensar nisso? O que você ganha com isso? Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada a não ser preocupação e desgosto. Não podemos descansar nem de noite. Tudo é ilusão. Posso te dar um conselho nesta noite? Estava meditando nessa palavra e me veio ao coração uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com você. Não transforme a sua vida naquilo que você faz. A sua vida vale muito mais. Eu vou repetir para você guardar isso: não transforme a tua vida naquilo que você faz. A tua vida vale muito mais. Trabalhar loucamente, desesperadamente, para querer mostrar às pessoas o que você faz, não vai te tornar feliz, não vai trazer paz para você. Você não vai ser mais amado ou amada por Deus por aquilo que você faz, e tampouco pela sua família. Na verdade, Deus ama a todos do mesmo modo. A única coisa que o ativista consegue alcançar é morrer mais cedo e morrer de preocupação. Antes de fazer qualquer coisa, procure descobrir qual é a vontade de Deus. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 15, o apóstolo diz assim: o que vocês deveriam dizer é: se Deus quiser. Tudo que você for fazer, o que Deus pensa acerca disso, isso é importante. Isso vai acrescentar, vai trazer algum benefício a você, a tua vida? Ou isso só vai te trazer, como diz o sábio aqui, desgosto e preocupação, e no final você dizer: tudo é ilusão. A igreja do Senhor precisa combater o individualismo. Que diz a pessoa individualista: eu sou o centro das atenções. O individualista não gosta de se relacionar. O individualista não gosta de comunhão. O individualista, ele cria um mundo só para si, e ele vive só aquele mundo. Ou seja, tudo tem que girar em sua volta. Se alguém quiser, que vá até ele. Se alguém quiser, que o procure. Só faz amizade com alguém
quando a outra parte pode lhe garantir algum benefício, senão não interessa. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz: não façam nada por interesse pessoal, nem por desejo tolos de receber elogio. Seja humilde, considere os outros superiores a vocês mesmos. Não existe combinação entre cristianismo e individualismo. Não há como ser um cristão sendo individualista, porque no cristianismo o foco é Cristo e somente Cristo. Todos nós estamos reunidos aqui, mas o centro das atenções é um só: Jesus Cristo, Senhor absoluto da igreja, ninguém mais. Mas o individualista, ele quer chamar a atenção só para si. Não compartilha o que recebe com os outros. A pessoa individualista está sempre procurando, querendo encontrar, sei lá, um pastor, uma igreja, alguém que possa tê-lo como centro das atenções. E quando isso não acontece, ele simplesmente se vai, porque ele é uma ilha solta no oceano que não aceita se compartilhar, ter comunhão com outros. O individualista não aceita participar da comunhão com a igreja. Escute, igreja do Senhor, não há lugar para individualismo na igreja do Senhor, porque a igreja é lugar de ajuntamento, igreja é lugar de relacionamento, de comunhão, igreja é lugar de vida, de unidade. As pessoas se assentam juntas, dão glória a Deus juntas, as pessoas compartilham as suas aflições, suas necessidades e também as suas alegrias uns com os outros. Salmo 133, versículo 1. Como é bom a gente viver unido, como se todos fôssemos uma grande família. A quarta coisa que a igreja precisa combater, fiquem tranquilos que eu termino um pouquinho depois do tempo, mas não muito depois do tempo. A igreja precisa combater o conformismo. O que diz uma pessoa conformista? Eu sou o que os outros dizem. Ou seja, o conformismo, ele rouba a identidade e a autoestima da pessoa. Porque a pessoa conformada, ela não tem identidade própria. A pessoa conformada, ela está sempre mais preocupada em querer agradar os outros do que procurar viver a sua vida. E aí a pessoa conformada, para fazer parte do grupo, ela acaba aceitando tudo o que dizem sobre ela. Você quer um exemplo? Ambiente de trabalho. Aí um colega lhe dá um apelido pejorativo, e a pessoa acaba se conformando e aceitando aquilo que estão proferindo sobre ela, acerca dela, porque não quer ficar de mal com o grupo. E ela prefere sofrer, ela prefere muitas vezes abrir mão das suas convicções, de suas verdades, achando que está fazendo um outro feliz. A pessoa conformista, um exemplo, 1 Samuel capítulo 15. Gente, 1 Samuel capítulo 15 dá uma mensagem, então eu vou tentar resumir, só para vocês entenderem. Saul, um exemplo de pessoa conformista, porque Deus deu uma ordem para Saul. Deus falou assim: Saul, eu quero que você destrua toda a tribo de Amaleque, tudo que tem lá, não é para deixar nada, porque esse povo recusou ajudar o povo de Israel quando eles passaram pelas terras dele. Essa foi a ordem que Deus deu para Saul. Aí Saul reúne 210 mil homens, 200 das outras tribos e 10 mil da tribo de Judá. E eles vão para o campo de batalha, mas Saul é um cara que quer dar de bem com todo mundo, não importa o que dizem. E ele manda um mensageiro na frente e avisa os quereus dizendo: olha, a gente vai passar com o exército por aí, se vocês tiverem, a gente vai ter que destruir. Então faz o seguinte, abre espaço para nós, porque ele queria estar bem com eles. Ele chega na tribo de Amaleque, começa a destruir tudo, mas ele decide deixar o rei de Amaleque, Agag, vivo, e ele leva o rei com ele. Aí os soldados de Saul dizem assim para ele: Saul, tem uns bois, tem umas ovelhas que
estão aí que são muito bonitos para a gente destruir. O que você acha da gente levar? E Saul, para não desagradar os seus soldados, ele diz ao profeta Samuel que ele preferiu ouvir a voz do povo do que ouvir a voz de Deus. Saul representa aquela pessoa que não tem noção de que foi Deus que a chamou e a escolheu. Crente sem noção. Quando Samuel vai falar com Saul, ele olha para Saul e fala assim: Saul, você está pensando que você é um qualquer? Você é rei. Deus te ungiu para ser rei. E você está agindo como alguém que não tem identidade. Você se deixou levar pelos soldados, queridos. Deixa eu te falar uma coisa: nós somos filhos e filhas de Deus. Nós temos em nós um Espírito de Deus. Não podemos agir como agiu Saul, que querendo ser amigo dos soldados, se tornou inimigo de Deus. Sabe o que aconteceu? Depois você lê a história para entender. Por causa da escolha de Saul, que preferiu estar bem, se conformar com os seus soldados, ele perdeu a coroa. Guarda o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Você tem uma identidade, você é filho e filha de Deus. O conformismo é o resultado da imagem negativa que a pessoa tem de si mesma. Ela aceita o que os outros dizem. Se alguém dizer, você é um bobão, aí ela, eu sou bobão, você não é bobão coisa nenhuma. Você é uma pessoa inteligente e sábia. Você foi comprada por um preço valiosíssimo. Jesus Cristo pagou o seu preço. Você tem identidade. Alguém chega no trabalho. Gente, eu estou com vontade de falar algumas coisas aqui, mas não posso falar, então eu vou... Mas você está no trabalho, aí a colega chega para você e diz, fala aí, P alguma coisa. Aí você fala, amiga coisa nenhuma! Você é mulher de Deus! Você tem caráter, você tem identidade! Chega para o homem e diz assim, fala aí! Bom, A, B, C, D, V, vamos lá no V que tá bom. Oh, fala aí, aí você, e aí cara, tudo jóia? Jóia coisa nenhuma! Você é homem de Deus, você tem uma identidade. Olha o que Samuel falou para ele, Saul, o que é mais importante? Obedecer a Deus? Ou querer agradar o povo aí fazendo aquilo que eles acham que você deve fazer? É melhor obedecer a Deus do que fazer sacrifício de tolo. O conformismo, ele acaba roubando a identidade da pessoa, que quer agradar a todos. Tem gente que muda o estilo de roupa, tem gente que muda o estilo do cabelo, muda a linguagem, apenas para ser inserido dentro de um grupo, achando que isso vai ser melhor para ela. Na verdade, talvez essa pessoa não perceba, mas estão roubando a sua identidade. Ela está perdendo a sua identidade, porque está aceitando, está sendo conformada. E a pessoa conformada, ela é guiada pelas expectativas do outro, e não pelas suas próprias expectativas, e pela expectativa que Deus tem acerca dela. E são os outros que guiam ela e diz para onde ela tem que ir. Eu vou falar só mais uma coisa, gente, porque é uma lista muito grande. Mas a igreja precisa combater o relativismo. Esse é um espírito, talvez um dos mais perniciosos, que tem inserido no meio das igrejas. Porque o relativismo, ele é altamente perigoso. Eu diria para vocês que o relativismo é a soma do materialismo, do ativismo, do individualismo, do conformismo. É quando a pessoa diz assim, eu sou quem eu quero ser e ninguém tem nada a ver com isso. O relativismo é como se fosse uma porta aberta para que todos esses outros males entrem na vida da pessoa, dominem a pessoa. Por isso que Paulo em 1 Timóteo 4, 1 a 6, ele fala e lembra, olha, alguns vão se apostatar da fé, porque as suas mentes serão cauterizadas pela mentira,
E eu vou falar só sobre 2 tipos de relativismo, antes de terminar a mensagem. Primeiro, a relativização da fé. Ou seja, Paulo está dizendo assim em 1 Timóteo 4:1: o Espírito de Deus diz que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, farão, ou melhor, darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Olha o que Paulo está dizendo: as pessoas vão abandonar a fé, a crença em Deus, porque vão preferir seguir espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. Alguns exemplos para nós entendermos o que significa relativização da fé. Primeiro, que está muito em voga no meio cristão. Alguém diz para você assim: pense firme que tudo vai dar certo. Pensamento positivo, positivismo. Pense que vai dar tudo certo. Você não precisa orar, você não precisa se arrepender, pedir perdão, você não precisa ler as Escrituras. Tudo que você precisa é pensar positivamente. E isso tem invadido, é a relativização da fé. Segundo, se Deus falou que daria tudo que você pedir, é só pedir e receber. Aliás, hoje de manhã eu estava orando aqui e me veio uma palavra ao coração, onde lá em Marcos diz assim: tudo que vocês pedirem na oração, crendo, recebereis. E muitos, usando essa palavra, sem analisar o seu contexto, acabam relativizando essa palavra e dizendo assim: você só precisa pedir, que está garantido, você já recebeu. Terceiro, eu vi uma vez uma pessoa dizendo isso, e aí eu lembrei dessa frase, não foi exatamente com essas palavras, mas a pessoa dizia assim, que às vezes a gente precisa se revoltar contra Deus e colocar Deus na parede. É a relativização da fé. As coisas mudaram. Fé está relacionada à obediência a Deus, mas agora o negócio é diferente. Deus tem que me obedecer. E às vezes a gente tem que pegar Deus, colocar Deus no canto da parede e falar: vai ser do meu jeito e acabou. Pensamentos relativistas. Se você é Deus de verdade, então faça agora conforme estou ordenando. Eu falei e está falado, não importa o que Deus diz, o que a palavra dele diz, o que importa é o que eu falo. É a relativização da fé. E para finalizar esse ponto, eu me lembro de ter assistido um vídeo de uma pessoa que se dizia líder de uma igreja, onde ele falou que ele chegou no momento da vida dele, que ele disse para Deus assim: se você é Deus de verdade, então você vai fazer exatamente agora como eu quero, senão eu estou fora. E aí ele fala assim: Deus fez, porque se ele não fizesse, eu ia rasgar a Bíblia e ia atacar na cara dele. Sabe o que é isso? Relativização da fé. As pessoas estão mudando. E isso tem entrado nas igrejas e tem causado um estrago muito grande nas pessoas que estão esquecendo que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Que a nossa fé se origina nele e é por ele e para ele. E que fé é obedecer. Se você não obedece, se não faz exatamente o que a palavra de Deus diz, então isso não é fé. E para encerrar, a relativização da verdade. Versículo 2 de 1 Timóteo 4. Paulo diz assim: esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Eles são atores. Eles fazem de conta e são mentirosos. Pessoas cuja consciência está morta. Você escute isso. Estava meditando essa palavra e me veio também mais um pensamento daqueles que a gente tem que escrever na hora, senão depois esquece. Quando a verdade é relativizada, a Bíblia deixa de ser verdade absoluta. Quando a gente começa a achar que as nossas crenças, que a nossa opinião vale mais do que o que diz a palavra de Deus, então a Bíblia deixa de ser verdade absoluta. Alguns exemplos. Dizem assim as pessoas que querem relativizar a verdade: devemos ouvir o que os outros dizem. Mas a Bíblia, não, calma.
A gente precisa saber também a opinião dos outros. Não é bem assim. Afinal de contas, Deus escreveu isso aí faz tanto tempo, né, gente? Que vai ver que já até mudou. Dizem assim: não podemos aceitar tudo o que está escrito. A opinião dos outros é o que interessa. Quantas pessoas que pegam as Escrituras, a palavra de Deus, e simplesmente jogam ela no lixo, porque a sua verdade está acima da verdade das Escrituras. E dizem mais: não existe certo ou errado, depende do ponto de vista de cada um. A relativização da verdade. Não importa o que a Bíblia está dizendo. Na verdade, a gente tem que entender que para Deus, o Deus amor, né, que todos querem, para Ele não existe certo ou errado, depende do ponto de vista. E aí eu te pergunto, qual é o ponto de vista de Deus? Vamos nos colocar em pé. Queridos, a palavra que Deus coloca no meu coração nessa noite é para a gente estar alerta. Paulo começa dizendo assim: prestem atenção, fiquem alertas. Nós somos o povo de Deus aqui na terra, mas o mundo não sabe. Eu vou repetir para você guardar isso. Nós somos o povo de Deus aqui na terra, mas o mundo não sabe e não reconhecerá quem nós somos até que os filhos de Deus se manifestem. O mundo só vai saber que nós somos de Deus na hora que a gente rasgar o eu e dizer como Paulo: Cristo vive em mim, Cristo reina em mim, Ele é o Senhor absoluto da minha vida. Prestem atenção na maneira que vive, ou seja, na maneira como nós estamos vivendo. E aí ele diz: não sejam ignorantes, ou seja, não alegue falta de conhecimento. Não alegue que não sabe, mas sejam sábios, porque nós temos a verdade de Deus revelada a nós através das Escrituras. Nós não podemos alegar ignorância diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não sabia. Oh, é verdade? Não, ele diz: não sejam ignorantes, sejam sábios. E ele continua dizendo: os dias são maus. Por isso aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Se a gente ler mais adiante, eu fiquei me perguntando: que oportunidade é esta que Paulo está falando? Ele responde no versículo 18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Quando você tiver uma oportunidade para revelar Cristo, mortifique o seu eu, a sua natureza pecaminosa, e deixe a graça de Cristo te envolver, para que Cristo seja revelado através da sua vida. E ele diz: não haja como quem não tem juízo. Procure entender o que é que Deus quer que você faça. Você já se perguntou o que é que Deus quer que você faça no seu trabalho? O que é que Deus quer que você faça na sua escola? O que é que Deus quer que você faça na sua casa? O que é que Deus quer que você faça nos seus relacionamentos sociais? Procure compreender. Não haja loucamente, sem juízo. Não seja insensato ou ignorante. Nós somos sábios, porque nós temos a verdade revelada, a verdade através da palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus neste momento por vocês. Eu não sei se esta palavra te alimentou nesta noite, mas eu estou me alimentando dela tem 3 dias. E acabo de receber mais um pouco desta palavra, porque quando estou pregando a palavra de Deus, também estou me alimentando dela. E que o Senhor nos abençoe, que a gente possa se levantar como a igreja de Cristo na terra, que o mundo veja Jesus na vida de cada um de nós. É isto que importa, é isto que interessa. Será que você pode dar um glória a Deus aí? Eu falei, será que você pode dar um glória a Deus aí? Agora você pode dar um glória a Deus e aplaudir ao Senhor ao mesmo tempo?
convido para adorar o Senhor. Antes de orarmos pelo encerramento desta reunião, quero convidar você para adorar o Senhor. E se a palavra de Deus essa noite tem falado com você, comece a louvar Ele, glorificar Ele neste momento. Será que nós podemos essa noite cantar com o coração, com a nossa alma e pedir ao Senhor para nos renovar? Nós não podemos ser igual o que nós fomos ontem, porque a palavra do Senhor diz que a glória de Deus sobre nós, ela se manifesta para nos tornar cada dia mais parecidos com Cristo, cada dia mais perfeitos aos olhos de Deus. Então, se ontem você foi bom, eu te convido amanhã a ser melhor ainda. Renova-me, Senhor. Eu não quero mais ser igual. Põe em mim o teu coração, põe em mim o teu sentimento, o sentimento de Cristo, a mente de Cristo, o amor de Cristo. Agradecer a Deus pela vida da Tatiane, da Estana, do Jefferson, da Melissa, da Ioane, do Isaac, do Marco, José Simão, meu pai. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês aqui nesta noite. E que essa seja uma semana de transformação, de mudança. E que nós venhamos revolucionar o mundo à nossa volta, sem gritarias, sem bate-boca, sem agressões, apenas vivendo a natureza de Cristo em nós, colocando em nosso coração o coração de Cristo, mudando as nossas estruturas cada dia, para que o mundo saiba que nós somos de Deus. Você pode orar comigo? Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor tem revelado à tua igreja nesta noite, e por permitir que eu compartilhasse com a tua igreja esta palavra. Nós sabemos, Senhor, que os dias são maus, que muitas vezes o mundo se agiganta à nossa frente e tenta nos envolver, impor a sua cultura, seus valores, que muitas vezes, Senhor, somos desafiados acerca da nossa fé, mas também sabemos, Senhor,
que o Senhor está conosco. Todos os dias, até o fim, o Senhor estará conosco. E que o Senhor nunca deixará o teu filho, a tua filha, aquele cuja fé está firmada em ti, desamparado e sozinho, Senhor. Nós desejamos em nosso coração viver esta verdade que o Senhor tem para a sua igreja, de sermos, Senhor, a tua luz brilhando no meio da escuridão, de sermos o exemplo, Senhor, para que o mundo nos conheça, não como religiosos simplesmente, para que o mundo não nos veja como apenas uma associação que reúne pessoas, para que o mundo não nos veja como iguais, mas que o mundo possa olhar para cada um de nós e possa ver a glória, a presença, o poder de Cristo. Que o mundo possa ver, Senhor, a tua glória através das nossas atitudes, da maneira como nós nos relacionamos, falamos, vivemos. Que o Senhor viva em nós. Renova-nos, Senhor. Renova a nossa mente. Renova, Senhor, as nossas emoções. Renova, Senhor, os desejos em nossos corações. Renova, Senhor, a nossa espiritualidade, tornando-a mais profunda, mais intrínseca. Ó Senhor, nós queremos viver esta intimidade com o Teu Espírito Santo. E diante disso, Senhor, eu te agradeço, pedindo uma semana de bênçãos, de vitória, de comunhão, de alegria, de gozo, de paz na vida da Tua igreja. Que todos que estão aqui nesta noite, Senhor, possam voltar para os seus lares com os corações saltando de alegria, porque o Senhor visitou o seu povo e a sua palavra falou conosco. Em nome do Senhor Jesus, se você crê e pode, levante a sua mão ao céu. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Senhor nosso, e o poder do Espírito Santo de Deus, a sua presença, seja sempre com todos nós. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família. Boa semana, povo de Deus.